Meus amigos, hoje eu estou de volta aqui para nós falarmos sobre Creed, Nascido para Lutar. Antes de mais nada, eu gostaria de me desculpar com vocês, afinal de contas eu demorei um pouquinho para estar trazendo o review aqui do filme, afinal de contas, janeiro, né, mês de férias, e não só bastasse isso, como foi uma enxurrada de filmes e séries que estão começando agora, que eu tive que assistir aí, e acabei, não digo que me perdendo, mas acabei dividindo muito o meu tempo e sobrou aí pra gente estar atrasando um pouquinho aqui a análise sobre Creed. Bem, eu assisti o filme exatamente hoje no cinema e logo de cara eu posso dizer para vocês que quem fez esse filme, quem apostou nesse filme, sabe de verdade fazer cinema, tem a mão para trabalhar com o audiovisual e principalmente mexer com as emoções, não só dos fãs, como de quem gosta de verdade da sétima arte. E os méritos deste trabalho não vão apenas para o diretor Ryan Coogler, e sim também para toda a sua equipe de produção, que realizou um trabalho muito minucioso, principalmente lá pela Filadélfia, resgatando em muitos pontos toda a origem do Rock Balboa, fazendo com que isso possa vir até os nossos olhos, borbulhando uma nostalgia de primeiríssima linha. Logo no começo do filme, você já começa a se envolver de uma forma muito emotiva. Eu não vou dizer aqui, né, para não dar spoilers para quem não assistiu ainda, porém você consegue se identificar ali logo nas origens de verdade do personagem do Adonis, que é realmente o filho do Creed, ou seja, lá o Apollo doutrinador, que tanto nós vimos nos filmes de Rock Balboa durante o início dos anos 80. No começo da trama, eu confesso para vocês que eu demorei um pouquinho para sacar alguns detalhes, porém o diretor ele consegue nos passar isso de uma maneira muito explicativa, mas não dando para você logo de cara tudo extremamente deglutido, ou seja, não é aquele roteiro que ele vai passando para você de uma maneira muito mamão com açúcar e você vai pegando logo de imediato o que está acontecendo ali de verdade dentro da vida do cara. Posteriormente a isso, quando ele decide se tornar um boxeador, o que eu achei muito legal é a questão da personalidade dele. Eu esperava ver um personagem, digamos assim, um pouco mimadão, um cara que queria realmente desde o início viver as sombras do seu pai, né, o Creed, o Apollo doutrinador, mas é totalmente o inverso. Eu me surpreendi positivamente observando esse enredo e gostei de verdade a tônica que eles começaram desde o início a dar ao personagem. E a pegada épica, sem dúvida nenhuma, como já era esperada, começa a partir do momento que o Sylvester Stallone aparece na trama, ou seja, o Adonis, ele vai lá para Filadélfia, ele sai de Los Angeles, que é a terra do Creed, do Apollo, e vai procurar justamente o Rock Balboa para treiná-lo, né, colocá-lo em forma, a fim de que ele pudesse começar a sua carreira profissional como boxeador. E é a partir desse momento que você começa a observar de verdade o porquê Sylvester Stallone está indicado este ano para concorrer ao Oscar de melhor ator coadjuvante. O cara simplesmente, ele é o Rock, não tem como você não dizer isso. Passados aí praticamente quase 40 anos do primeiro filme, ele veste o personagem com uma maestria inigualável. Claro, foi o cara que inventou toda a trama, foi o cara que inventou o personagem do Rock Balboa, mas para mim principalmente, que acompanhei logo o início da trajetória dos filmes do Rock, quando assistia ainda em VHS, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, você começa a se imaginar, naquela época que você assistia, jamais você iria imaginar o Sylvester Stallone interpretando o Rock Balboa com 65, 66 anos, né? Ou de verdade ali dentro da pele do Mickey, né? Que foi o seu primeiro treinador, né? Exatamente foi isso que ele acabou sendo dentro do filme, ali para o Michael B. Jordan, que interpretou brilhantemente o Adonis. Porém, na minha opinião, nem tudo são elogios. Num determinado momento do filme, logo quando eles nos apresentam a história e logo quando os personagens são revelados aos nossos olhos, o filme ele cai num certo tom de dramaticidade que quebra um pouco aquela espécie de tensão, aquela questão eufórica do início dos treinamentos, passando com que o filme tenha até mesmo um certo
certo declíniozinho aí, digamos de pelo menos uns 15 minutinhos. Mas dá para dar um desconto e não é por isso que nós vamos achincalhar aqui o filme também. Porém, durante os combates, uma direção de fotografia espetacular. A primeira luta, né, que o Creed ele começa a se envolver, você vai observar que foram takes gravados ali dentro mesmo, ali com o Steadicam grudado nos lutadores. Realmente é de se tirar o fôlego, todo o combate ali dentro. Você consegue viver a trama muito de perto, enquanto a última luta do filme, aquela que vai decidir tudo realmente, ela também é de se tirar o fôlego, porém gravada com alguns cortezinhos a mais e sobretudo de ângulos diferentes. Outro detalhe que eu achei muito interessante, afinal de contas o grande campeão mundial, ele é inglês. E num determinado momento do filme, os caras têm que ir lá para a Inglaterra, exatamente em Liverpool, para traçar esse combate final aí, realmente, onde nós teremos todo o ápice do filme. Foi uma cena muito bacana que eu observei logo quando vai começar o combate. Vocês, ainda que não assistiram, reparem, e quem não reparou, passem a observar esse momento. É quando os lutadores estão tendo todo aquele ritual para entrar no ringue, né? Estão percorrendo aquele corredor e tal. É o canto da torcida inglesa dentro do estádio de Anfield, que, para quem não sabe, é o estádio do Liverpool lá na Inglaterra. Os caras, eles fecharam todo o estádio para fazer justamente essa luta do filme, e a torcida inglesa, ela tem muito esse costume, principalmente dentro dos jogos de futebol, por toda a Inglaterra. Eles não param de cantar, né? Eles têm lá os seus cantos, eles pegam até algumas músicas famosas. Eu me lembro, por exemplo, quando eles cantavam, por exemplo, Wonderwall do Oasis durante o final da década de 90, o tempo inteiro, e você vai tendo esse eco em volta do ringue que faz realmente você se emocionar de verdade. O filme é recheado no final, realmente, de muita pancadaria, como não poderia deixar de ser um bom filme de boxe de verdade, né? E você acaba se envolvendo ali não só pela emoção da porrada, da pancadaria que rola solta, mas sim, pelo menos na minha cabeça, eu comecei ali imediatamente a fazer algumas associações, né, aos filmes realmente do Rocky Balboa, fazendo até com que eu me emocionasse em certos momentos de verdade, porque quem acompanhou, como eu disse ainda há pouco aqui mesmo no vídeo, toda essa trajetória aí lá dos filmes dos anos 80, é impossível que você assistindo Creed, você não consiga resgatar isso em muitos momentos. E na minha opinião, Creed é um bom filme, faltando um pouquinho, é bem verdade, para ser um ótimo, mega filme. Porém, esse desconto eu dou justamente por aqueles momentinhos de dramaticidade, onde eu creio que cortou um pouquinho o pique, né? Logo lá na metade dele, realmente, quando os caras começam a englobar muita dramaticidade, não que não tenha ficado legal, mas eu acho que cortou um pouquinho do ritmo, né? Desde o começo, quando nós estávamos justamente crescendo junto com a trama. Mas vale muito, mas muito mesmo a pena você assistir Creed, Nascido para Lutar. Eu tenho certeza que será um ótimo divertimento que você terá aí, tanto no cinema, ou se você ainda não teve a oportunidade de acompanhar lá, quando ele sair aí em DVD, Blu-ray, seja lá como for, para você assistir em sua casa. Galera, eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, deixando aquele pedido para vocês que curtam o vídeo, deixando o seu joinha, e acima de tudo, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se já. Um grande abraço!